Bom, gente, abrindo o nosso programa, nós temos a participação do Empório dos Sabores, junto comigo a Cris. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Então tá joia. Olha só, a gente vai falar hoje do Empório do Sabor, mas, quer dizer, a gente sempre fala do Empório do Sabor, mas hoje vamos especificar mais uma vez o pessoal de casa, porque eu sempre digo assim, sempre tem alguém novo assistindo o programa, que nunca acompanhou essa entrevista, tem gente, assinantes novos de TV a cabo, então é uma coisa interessante a gente falar novamente. O Empório do Sabor você criou de uma necessidade dos teus pacientes e do Dr. René também, que precisavam de uma alimentação diferenciada e saudável. E você então criou essa cozinha para atender justamente isso, né, Para Cris? atender esse público, que era uma necessidade da gente, daquela pessoa que não tem tempo para fazer dieta, a minha funcionária de casa não sabe fazer, eu não consigo me controlar. E eu não consigo comer bem, direito, nos horários. Isso. Não é? E aí surgiu dessa necessidade, mas que quem idealizou realmente foi o René. O René, né? Isso. E a gente começou a preparar dietas num formato que a intenção era um formato spa em casa, tá? Então, só que a gente não chegou à idealização total do projeto, que era entregar toda a dieta, desde o café da manhã até, quem sabe, para o futuro. Para o futuro, né? Até porque demanda uma cozinha muito, não que não seja especializada, mas detém muito tempo, detém muita preparação para isso. E entrega também, tudo tem que ter um fluxo. Cronograma, né? Muito bem feito, para que a gente não deixe o nosso cliente insatisfeito também, né? Tem que ter um horáriozinho para entrega e toda aquela coisa. Mas um dia isso será possível. Acho que já está chegando num ponto de talvez criar isso, né? Mas por enquanto, almoço e jantar. Almoço e jantar. Isso aqui é o interessante. O almoço, por exemplo, eu como 300 calorias, porque a minha nutricionista disse que o meu almoço tem 300 calorias. Dá para fazer? Dá para fazer. Meu almoço ou minha janta é 450. Dá para fazer. Dá para fazer. A caloria vai personalizada para você, de acordo com a prescrição nutricional do médico que ele atendeu, e vai receber na comodidade, no conforto de casa. Do seu trabalho, aonde você estiver, no endereço que me der. Agora, uma coisa que as pessoas perguntam, e olha só, um amigo meu perguntou ontem isso, e a gente já falou muitas vezes isso. Não é necessário você passar por uma nutricionista para comprar a comida do Empório. Não, não é necessário, dependendo daquilo que você deseja, né? Se for um emagrecimento e você deseja emagrecer, é muito difícil do outro lado da linha, do telefone, os meus funcionários, imaginar qual seria a caloria ideal necessária para você emagrecer, né? Aí o ideal é ter um profissional orientando isso. Até porque tem os lanches e tem que comer tudo certinho, que você receba essa explicação nutricional. Mas se você só quer uma alimentação saudável, livre de gordura, uma comida light, uma comida com pouco sal, tudo aquilo que você sabe de alimentação saudável, você vai receber. Agora, a Cris acabou de falar uma palavra que as pessoas têm um pouco de receio. Light. E o light não é uma coisa ruim, né? Não, esse mito a gente tenta quebrar. Porque o light significa saudável, pouca gordura, pouco sal, mas não é uma coisa que não tenha sal, é uma coisa... não é para você pensar, imaginar que é alguma coisa sem sabor. Isso. Né? É saborosa, é prazerosa, é um prato bonito de se ver. A gente se esmera muito na hora de confeccionar esse prato, né? Nem sempre é aquilo que a gente imagina, mas enfim, a hora que você abre a bandeja, a gente quer que aos seus olhos aquela comida light, que todo mundo tem esse pré-conceito, seja pelo menos palatável, gostei de ver, então eu vou experimentar sem aquele receio, né? O pé atrás que fica todo mundo, né? É verdade. Gente, ó, e tem empadão, e tem carne, e tem legumes, e tem tudo isso, né, Cris? Tem de tudo. E o seu cardápio é variado sempre, né? Variado sempre. A gente tenta fazer com que essas receitas não se repitam frequentemente, repetem, mas não com tem tanta coisas que frequência. são muito boas, e é
bom repetir, não é? Tem coisa que, assim, aquela coisa assim, super deliciosa, eu gosto que repita de vez em quando. Né? Só que a gente também imaginou ter uma proposta de que a gente não tivesse muita monotonia. Porque claro, a gente acaba tendo. Então a gente tenta tirar a monotonia do prato principal, da guarnição, porque a gente sabe que, por exemplo, tem uma época do ano que o legume fica monótono. Por quê? A gente está numa época dessa. É verdade. Tava no teu consultório, né? E aconteceu isso, né? Janeiro e fevereiro a gente não acha muito, dependendo o vegetal, o legume, porque é uma época muito chuvosa, sim, difícil plantio, difícil do legume ou da hortaliça vingar na horta, né? O caso do espinafre essa semana. Se não encontrar o espinafre essa semana. E muitas vezes a gente imagina o cardápio, a gente coloca no cardápio e a gente acaba tendo que trocar, substituir, justamente porque não acha. Porque não acha, né? Então a gente tenta fazer uma variação de pratos, porque já no legume e às vezes até na própria salada vai existir alguma monotonia, né? Mas é assim, não é uma coisa que depende de vocês, depende um pouco do nosso clima, né? Que tá super chuvoso agora. Uma coisa também que é importante a gente falar, porque assim, no almoço a salada vai fora da bandeja, vai numa bandeja à parte. E o jantar vai dentro. Isso. Por que isso? Porque aquela velha história, que quem não me viu vai estar me vendo de novo, e eu vou falar de novo. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e um jantar mais pobrinho. Isso. É isso mesmo. Enfim, porque no almoço a gente tem que ter uma refeição mais complementar, então dentro a nossa bandeja dividida em 4 divisórias e vai um volume, não um volume maior de comida, mas vai variedade maior de comida. À noite, como a gente tem que comer um pouquinho menos, a variação é menor, a salada vai dentro e normalmente é um prato único acompanhado de uma carne, né? Que é o jantar ideal. Que é o jantar. E ainda assim, se o paciente é meu, eu digo assim, se você for jantar depois das 8, eu já não vou te mandar carboidrato. Ah, entendi. Né? Porque depois das 8 da noite não é recomendado, né? Não, tanto que a Empório do Sabor vai entregar a refeição, que o correto da janta é almoçar no máximo até 7 horas, então até as 6h30 você tem que estar recebendo o jantar. Jantar, né? Até as 7 horas, né? Isso. Agora, pacotes de 10 e 20 dias. 20 dias, isso mesmo. Principalmente para quem, por exemplo, quer emagrecer. É o meu objetivo. Com menos de 10 dias é impossível. Ah, não dá. O resultado bom a gente vê em 15, né? Sempre falei isso. Então, no mínimo 10 para a gente começar a ver, né, o resultado, a você subir na balança e ver que está fazendo efeito, né? Sim. E uma coisa bem importante é que hoje também me perguntaram, eu tenho que fechar o pacote de 10 dias? Tem. Mesmo que você não vá comer hoje, que você tenha um compromisso, você não deixa de receber essa refeição. Vai receber no último, após o último dia do teu pacote. Por quê? Se transfere, né? Isso. Porque nós temos um número fechado de refeições para não termos sobras. Então a gente vai contar o número de refeições daquele dia, vai fazer o prato do dia e amanhã é outro prato, outro dia. Porque não tem sobra. Então tem que fechar o pacote, porque não adianta me ligar 11 horas da manhã. É de hoje, não é do feijão de ontem, não é? As pessoas têm muito medo daquele arroz colorido. Né? O arroz colorido é feito de sobra. Não é. Aquele não é. Deixa bem claro isso. Mas, justamente por causa não só de evitar sobras, mas que não tem como você ligar 11 horas da manhã e pedir uma refeição. Porque daí eu já contei lá às 7 horas da manhã. Tudo que você precisava para o X de marmitas que você... Marmitas, o X de refeições que você vai fazer. A gente fala... O meu box de comida! É isso. Gente, olha, mais um papo super bacana. Hoje, falando especificamente do Empório do Sabor, qualquer dúvida que você tenha, porque a gente pode ficar falando aqui um tempão, mas ainda assim falta o tempo pra gente falar de tudo isso pra vocês. Qualquer dúvida, só ligar pra vocês, né, Cris? No 30, 38, 50, 60. Muito bem.
E lembrando também que você pode visitar a cozinha, pode saber como funciona tudo isso, avisando previamente, obviamente, para você ter uma equipe que vai acompanhar também as pessoas. Isso, né, e para não chegar bem no horário que está produzindo a refeição, que daí nesse momento a gente não pode entrar. Não pode entrar. Então, gente, participação especial do Empório do Sabor, mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, Cris. Obrigada, chefe.